Bora lá, nação, analisar nesse momento agora os comentaristas do programa do Jogo Aberto, falando sobre a repercussão do empate do Flamengo na Libertadores da América, que complicou o Mengão na Libertadores. O negócio tá ficando difícil, hein? O Cicinho falando aí sobre essa partida, Renata Fã e também os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Teve um caso de uma tentativa de assalto com os jogadores do Flamengo. O goleiro Rossi teve o carro alvejado. Vamos juntos aqui analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal do Jogo Aberto, ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Está acontecendo com o Flamengo? Perdeu no Maracanã para o Central Córdoba e ontem empatou na Argentina. Pode se classificar ainda, tudo bem, mas não precisava disso, né, Felipe Luiz? O Flamengo na Libertadores. O time carioca ocupa a terceira posição no Grupo C com 5 pontos. E para avançar de fase sem depender de ninguém, precisa vencer os 2 jogos restantes em casa. Depois do tropeço fora de casa, mais um susto. Após o desembarque da delegação no Rio de Janeiro, o carro do goleiro Rossi foi atingido por 4 tiros durante uma tentativa de assalto na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Como o veículo é blindado, ele não se feriu. Outros atletas do time também foram alvo de criminosos. Que coisa, hein? Na verdade, ninguém poderia ser alvo de criminoso algum. A violência é um tema muito complicado. A gente sabe que hoje a realidade é cada vez pior, condições financeiras ruins, política econômica. A gente está passando por um momento que não é 100% e até os jogadores não estão imunes. Ainda bem que o carro era blindado, que ninguém se feriu, mas fica esse alerta aí porque a violência está em todos os lugares. Voltando para o campo, também foi uma violência o resultado de 1-1 para o Flamengo, não é? Ninguém esperava que nessa segunda oportunidade o Flamengo fosse tropeçar mais uma vez. Já tinha sentido que esse time argentino não é bobo, Cicinho, e agora foi lá e não conseguiu vencer. Então, nos 2 confrontos, não teve vitória do Flamengo, mas tem 2 jogos também em casa pela frente. Exatamente, Renato, mas não depende mais só dele, né? Até porque vai ter esse confronto com os outros adversários e o Flamengo, na verdade, nós não víamos ele complicando como está hoje, né? Para nós, o Flamengo classificaria tranquilo pela condição que tem, é o melhor time que a gente tem nessa competição, mas não está apresentando o melhor futebol. Então, o Felipe vai ter que consertar muitas coisas aí que aconteceu nesse jogo agora. O Flamengo poderia também ter saído com a derrota, né? O Flamengo não fez um bom jogo, foi também pressionado pela equipe adversária e é um Flamengo frágil nessa Libertadores. E esses acontecimentos fora de campo também, Renata, interferem muito dentro de campo, tá? Imagine como fica a cabeça do goleiro agora, dos jogadores, para entrar para a próxima partida. Então, o momento do Flamengo não é bom. Então, o Felipe vai ter que usar estratégias e também toda a sabedoria que ele tem aí para colocar o time do Flamengo novamente no trilho. Mostramos aí chance desperdiçada pelo Arrascaeta, pelo Gerson. Ronaldo, teve pênalti que poderia ter sido contra o Flamengo, mas foi retirado, do Léo Pereira. E a gente vê que essa equipe argentina aprendeu a conter as ideias do Felipe Luiz, hein? Vai tirar o sono não só do Felipe Luiz, como também da torcida, porque é uma equipe que veio aqui, beliscou e ontem também complicou a vida. Se não fosse o Rossi completou 100 jogos ontem com a camisa do Flamengo e fez uma defesaça também no primeiro tempo, que deu uma tranquilidade para o time do Flamengo, que teve a oportunidade com a Arrascaeta de fazer 2-0, não fez, sucumbiu a um time que marca muito bem, sabe o que faz com a bola no pé. Agora, eu tô de olho, mas eu não tiro o olho do Felipe, porque é um treinador que mesmo com dificuldade, agora já estão falando outras coisas dele, e ele está centrado. É um cara centrado e sabe o que faz, eu acho que ele vai conseguir, porque o Flamengo joga em casa agora também, vai ter essa oportunidade de buscar a vitória numa competição importantíssima. Com um treinador que agora todo mundo está olhando diferente, mas ele continua o mesmo. Estou gostando de ver ele. Bom, os 2 jogos, os próximos contra a LDU e Tátira em casa no Maracanã, não tem outra história, tem que ganhar, até para fazer pontos, pensando numa sequência de Libertadores. E além disso, Edu, o gol do Arrascaeta foi aos 9 minutos do primeiro tempo. Tinha tempo para ampliar, para facilitar o jogo e ainda o Arrascaeta pede essa oportunidade aí que normalmente, até pela fase que ele vive, ele não desperdiçaria.
Não, Renato, principalmente falando de Arrascaeta, né, o artilheiro aí do campeonato brasileiro. Então a gente vê que o Flamengo, a gente está vendo uma queda, na minha opinião, uma queda física e técnica de alguns jogadores. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente no esquema tático do Felipe Luiz, né, onde que os jogadores sabem onde que estão. É um time muito bem treinado. Então é uma coisa que ninguém esperava o Flamengo estar vivendo um momento desse, principalmente dentro do seu grupo, que todo mundo falava que o Flamengo ia classificar em primeiro e com os pés nas costas, mas não está sendo assim. E o futebol está mostrando que quem competir, quem lutar e quem buscar uma eficiência maior vai conseguir com a vitória. Então, haja visto a prova aí de ontem, um sinal de alerta que o Flamengo, nos 2 jogos em casa, possa vencer e quem sabe classificar. Edu, assistência perfeita sua, com os pés nas costas, assim está o Palmeiras. Com números do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, em 2025 o aproveitamento é só de 42%. Nas fases anteriores 5-5, 6-1, 7-5 e 6-6. Ou seja, até aqui, Mário Marra, a participação do Flamengo nessa fase da competição é a pior dos últimos anos. Completamente estranho também, acho que isso é bom para a competição, né? Pensando na competição, como equilíbrio e tal. Agora o Flamengo tem sido desafiado e não parecia que seria assim, né? Faz um gol de cara, um golaço, como jogada e como finalização. Tem outra oportunidade muito clara aí agora, né? O mesmo Arrascaeta? O mesmo Arrascaeta com o mesmo passe do Gerson também. Só que ele erra na definição. O Central Córdoba é um time que sabia contra quem estava jogando. Ia sair também um belo gol aí, o Rossi faz uma grande defesa, porque foi diminuindo a possibilidade do Flamengo trocar passes e no primeiro tempo teve até mais posse de bola. Agora, no primeiro tempo e no segundo tempo, um ponto me chamou a atenção enquanto eu falo, tá aí o gol de empate. O número de desarmes. Tendo mais posse de bola ou tendo menos posse de bola, o Central Córdoba desarmou mais nas 2 etapas. E não é que ganhou todos os duelos físicos, não, até perdeu mais, mas sabia por onde a bola passava. Um time que se preparou para jogar contra o Flamengo. Estudou bem. Tinha toda a expectativa ali, a arbitragem manda seguir o jogo. E aí as finalizações... Seria mais um pênalti do Léo Pereira, né? É verdade, Mário, mais um do Léo Pereira, né? Seria horrível até para a questão anímica do jogador. Mas ficou nessa história aí, tá? No 1-1, empate que, enfim, não resolve a vida do Flamengo e, como o Jufo falava, podia ir do céu ao inferno. Abriu, meu Deus do céu, a porteira. Abriu a porteira, boa, gostei. O Arrascaeta, então, pelo Flamengo desde o início de abril. Não é o que mais joga, mas é o que tem mais gols, mais assistências, logo mais participação em gol. Também finalizações por jogo, tem 2, lidera esse quesito, é o segundo melhor em cruzamentos e ainda em dribles, que não é muita coisa, não é muita do Arrasca, mas tem conseguido também com a camisa do Flamengo. Com calma, claro, a gente já vai fazer todas as contas. Ontem foi fundamental para o Flamengo que o Tátira fez 2 gols na LDU, porque a LDU vencia por 3-0 e agora o grupo está bem embolado. A Roberta Barroso está de volta conosco porque, além das contas, claro, tem outra coisa que preocupa e, claro, muito mais o Flamengo por conta de tudo que aconteceu na manhã de hoje no retorno da delegação ao Rio de Janeiro. Roberta. É isso, Bruno. A gente está aqui na 21ª DP em Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, porque teve uma tentativa de assalto aos jogadores do Flamengo depois desse desembarque nessa madrugada de quinta-feira. Essa tentativa foi na linha amarela, que fica pertinho aqui da delegacia, e o carro do goleiro Rossi chegou a ser alvejado por 4 tiros. A assessoria de imprensa do Flamengo informou que ninguém ficou ferido. O carro do Rossi é blindado e os jogadores já estão em casa em segurança. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria da polícia, que informou que os policiais realizaram buscas aqui na região. A gente pode trazer também para o Fã de Esporte que outros 2 motoristas prestaram depoimento por aqui, registraram queixa porque foram assaltados ali na mesma altura dessa tentativa de assalto aos jogadores do Flamengo. Inclusive, os assaltantes mandaram esse motorista se jogar no chão e aí ele teve os pertences roubados, assim como uma outra motorista que também passava por ali. A assessoria de imprensa, então, da polícia, que vai sempre
ficar em contato, a gente vai ficar em contato sempre com a assessoria, porque o delegado responsável do caso disse que qualquer manifesto sobre esse fato será via a assessoria da Secretaria, então, de Segurança. O goleiro Rossi divulgou uma nota depois desse ocorrido, a gente coloca agora na tela. Ele disse o seguinte: hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Bruno, eu volto com você, com a Mari e com os amigos do estúdio. Perfeito, obrigado, viu, Roberta? Pelo menos é uma situação aí insegurança neste momento para os jogadores do Flamengo, mas o susto foi grande, né, Mari? A gente segue acompanhando também tudo do lado do rubro-negro e, claro, depois a gente quer falar sobre campo e bola, certo? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão, nesse momento, tá meio complicado aí na fase de grupos da Libertadores da América. Olha só como que tá o grupo do Flamengo nesse momento na Libertadores. A LDU de Quito é a líder da competição, ou melhor, líder do grupo C da competição da Libertadores, com 8 pontos. São 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 de saldo de gols. Aí o Central Córdoba, que empatou com o Flamengo ontem, com 8 pontos também, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 de saldo. Já o Flamengo tá com 5 pontos apenas, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. E nesse momento não tem saldo de gols. Deportivo Táchira, na minha opinião, já é eliminado. Já está eliminado, né? Praticamente eliminado. 4 jogos, 0 vitórias, 0 empates e 4 derrotas seguidas, menos 5. Então, o Flamengo vai ter 2 partidas importantes agora, que é contra a LDU de Quito e contra o Deportivo Táchira. Precisa vencer as duas partidas e conseguir saldo de gols. O Flamengo precisa, nesse momento, não somente agora vencer a sua partida, mas precisa de vencer e ganhar e ter saldo, e depender de outros resultados aí. Bom, não é uma missão impossível, mas é uma missão que está ficando cada vez mais difícil para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, o que o Felipe Luiz vai preparar daqui para frente, mas é isso daí, nação. E aí, dá para classificar? Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.